Mas vamos lá, nosso convidado já está aqui com a gente. Vamos conversar com o advogado tributarista Robson Santana. Seja muito bem-vindo, Robson. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Lorena. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores da Band, dessa casa aqui, que sempre, quando eu venho aqui, me sinto bem acolhido. Estamos aqui para conversar, bater um bate-papo aqui um pouco sobre algumas questões da área fiscal. Sim, vários assuntos, inclusive nosso ouvinte pode mandar sua pergunta, tem reforma tributária, tem algum outro tema que você queira tirar dúvida, mas inicialmente, Robson, eu queria falar sobre as novas regras das compras internacionais que começaram a valer a partir de hoje, o pessoal que compra muito pela internet, Shopee, Shein, tantos sites aí, o que é que muda para essas pessoas e para as empresas também? Veja só, primeiro para as pessoas vai ficar mais tranquila, porque o que acontecia antes, Lorena? As pessoas compravam na lei uma isenção até $50, que se você trouxer de pessoa física para pessoa física, você não paga qualquer tipo de imposto nessas operações. Então o que essas grandes empresas faziam? Elas mandavam os produtos, mas ao invés de mandar em nome da pessoa jurídica, elas criavam uma pessoa física e enviavam os produtos para o consumidor final. Então isso acabava sendo, sem sombra de dúvida, uma sonegação fiscal que estava ocorrendo, e até as empresas locais, as empresas nacionais estavam perdendo competitividade em relação a isso. A partir de agora o governo federal mudou, ele falou o seguinte, olha, tem isenção, mesmo que seja enviado por pessoa jurídica, então já não precisa as empresas que vendem esses produtos tentarem burlar, criando pessoas físicas para mandar esses produtos. Agora, as pessoas jurídicas, se enviarem também até $50 vão ser isentas, mas elas vão pagar um imposto que é o chamado o ICMS na importação de 17%. E o que vai ser interessante, Lorena, é que esse imposto vai ser pago de forma antecipada. E o que é que isso vai melhorar para os consumidores finais? O desembaraço do produto e vai chegar ao consumidor final de forma muito mais rápida. Mas isso eleva muito o preço para o consumidor final? Acaba, de uma certa forma, elevando um pouco o produto, porque vai haver a incidência que até outrora não tinha no ICMS, ele vai ter que pagar esse ICMS na importação. Mas a gente sempre tem que pensar, Lorena, também na indústria nacional, tá? Havia uma competição desigual e a gente não pode esquecer que é a indústria nacional que emprega milhares de pessoas e que movimenta a economia. Então, essa foi uma forma para tentar mitigar essa concorrência que estava um pouco desleal, tendo em vista as práticas que até um pouco ilícitas que estavam sendo praticadas. A gente até viu denúncias de trabalho análogo à escravidão também em algumas situações que foram investigadas, porque de fato é um valor que não tem como as empresas do Brasil competirem, né, nesse sentido. Algumas coisas que a gente olha assim, meu Deus, como é que isso está nesse valor, e a gente acha... Não que... de fato, são os tributos, né, que pesam ali. Pesam e, assim, também não faz sentido uma empresa nacional em que emprega milhares de pessoas, tá? Ou que seja uma ou duas pessoas, que seja uma pequena empresa, uma pequena fábrica, tá? E que ela pague vários impostos, PIS, COFINS, ICMS, IPI, e é por isso que chega ao final o preço um pouco mais caro, e vê uma empresa que não emprega ninguém no mercado nacional, não aquece a economia local e ter vantagens fiscais. Então, na verdade, a medida do governo federal com essa nova regra foi muito menos tentar reduzir o preço final do produto, mas muito mais e de forma indireta manter os empregos e a economia nacional aquecida, dando um tratamento mais igual dos produtos vindos de fora comparado com os produtos fabricados no território nacional. Verdade. Para quem sintonizou agora, ligou agora a TV, acessou a internet no YouTube, estamos conversando com o advogado tributarista Robson Santana. Victor Pinto, sua cadeira está aqui, viu? Vou colocar a pauta. Ele que está chegando, estava numa pauta externa, também apurando, trazendo as informações. Já já ele vai estar aqui com a gente. Você que tem sua dúvida, tem alguma dúvida, mande sua mensagem para o 987295248. Bom, Robson, vamos falar da reforma tributária, que até hoje a gente fica com a cabeça quente para entender, o nosso ouvinte também, telespectador. A gente sabe que a reforma está no Senado, o governo está otimista, inclusive, que essa reforma passe no Senado também. Se não passar, se não aprovar, volta para a Câmara para aqueles ajustes, mas a expectativa é que ainda esse ano esse processo avance, né? Pelo menos aí até outubro, pelo menos, alguns políticos já apontam. Mas o que foi aprovado, né? O advogado trabalhando nessa área, né, advogado tributarista, especialista nesse setor, aprovou, acha que foi a reforma ideal? Lorena, primeiro uma coisa interessante aí, os ouvintes, vou tentar ser o mais didático possível,
tá? Primeiro que essa PEC 35, ela é uma reforma sobre tributo sobre consumo. Porque teve gente que estava falando sobre imposto de renda, que vai mudar a tributação do imposto de renda na distribuição de lucro. Vamos com calma. Essa PEC 35 é só sobre os tributos que incidem sobre os produtos finais. Federais, o IPI, o PIS e a COFINS, estadual, ICMS, e municipal, ISS. Todos esses 5 tributos vão se resumir a 2 tributos. Do ponto de vista federal, vai ser a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ou seja, reúne o IPI, o PIS e a COFINS. E do ponto de vista estadual, o ICMS e o ISS vai se reunir em um único imposto que vai chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, vocês vão ter só 2 impostos ao invés de 5, como tinha antigamente. Qual é o objetivo do governo em relação a essa reforma tributária? A tentativa de simplificação. Percebam que nós temos, se a gente pensar nos estados e municípios principalmente, nós temos 27 estados na Federação Brasileira, ou seja, nós temos 27 legislações de ICMS. Nós temos mais de 5 mil municípios no Brasil, então você tem mais de 5 mil legislações municipais. Então imagine empresas que atuam em vários estados ou que atuam em vários municípios, a loucura que é para você entender. Então, a ideia inicial do governo é exatamente tentar simplificar a questão tributária para que se torne mais previsível. E se tornando mais previsível a carga fiscal, fica muito mais fácil você organizar as suas atividades econômicas. Então, a priori, primeiro é dizer que nós estamos falando de tributação sobre consumo, tá? Tudo bem que colocaram lá um jabuti que foi IPVA e IPTU. Entrou no meio ali, não entrou foi? no meio um jabuti ali estranho, porque o IPVA e o IPTU não incide sobre consumo, mas incide sobre patrimônio. Mas o que nos interessa aqui nesse primeiro momento é a tributação sobre consumo, e a ideia do governo federal era tentar simplificar para tornar mais previsível e diminuir o custo fiscal. Só a título de curiosidade, Lorena, o último relatório da OCDE dizia que o Brasil gasta, salvo engano, mais de 1.500 horas para começar a pagar um tributo. Então veja o tempo que uma empresa faz para ela se organizar para pagar o tributo, e é óbvio que ela embute isso ao preço final dos produtos que a gente consome e dos serviços que nós queremos adquirir. Então o objetivo era esse, a tentativa de simplificação. Lembrando que está agora no Senado o responsável, né, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O Senado já voltou às atividades, aos trabalhos, mas essa pauta já estava sendo discutida, inclusive, no período de pausa parlamentar. Então, a gente acompanha, de fato, é um assunto que vai entrar em pauta, sim, e discutido muito no Senado também. E os especialistas debatem, não é, Robson? Eu sei que esse assunto também vai e volta, já vai sendo falado. Agora, na prática, quando a gente vai começar a sentir esse efeito? Falo quando a gente, no caso, eu como uma pessoa, cidadão comum, de comprar, de ter meus gastos, não das empresas, depois a gente fala das empresas, mas como a gente vai sentir isso no bolso? Veja, Lorena e ouvintes, a pergunta é bem sugestiva, né? Não dá para a gente prever quando vai haver esse impacto, até porque, Lorena, seria um pouco irresponsável nós chegarmos à conclusão nesse momento que essa reforma tributária ela vai reduzir efetivamente o custo final dos produtos, ou se irá manter o custo final dos produtos, ou, quiçá, irá aumentar o custo. Não dá para saber hoje, tá, quanto depois dessa reforma tributária os produtos finais, o preço vai ficar a nós consumidores finais. Tá? Por quê? Porque essa reforma, após aprovada pelo Senado, imaginemos que seja aprovada pelo Senado, ou volte para a Câmara e seja aprovada, existe um ponto aí que é fundamental e que pouco está se tocando, que é o papel da lei complementar. Se nós olharmos toda a PEC, ela diz vários pontos dessa PEC 35, ela remete à lei complementar, à regulamentação. Então, para te responder isso de forma mais segura, eu teria que ver como a lei complementar vai regulamentar esse projeto de emenda constitucional, para a partir disso saber qual o impacto que isso efetivamente vai gerar. E aí vem até uma crítica, Lorena, só aproveitando a sua pergunta. Qual é uma das críticas que se faz hoje? Não se sabe o impacto por cada setor. Não se sabe. Então a gente não tem como saber qual o impacto que isso vai gerar, por exemplo, no serviço de saúde. Qual o impacto que isso vai gerar na venda de mercadorias? Qual o impacto que isso vai gerar em um produto industrializado? Não foi apresentado isso. Tem várias
grupos aí apresentando dados, mas nada muito efetivo. Então, a sua resposta eu acho um pouco temerária, por falta ainda de dados suficientes, até porque também o projeto ainda está em trâmite, né, para dizer aqui aos ouvintes, opa, agora eu já sei, e já sei quando, e já sei quanto vai reduzir isso no preço do serviço ou no preço dos produtos o qual eu adquiro. Mas os especialistas apontam que era uma reforma que tinha que ter acontecido há muito tempo, há 30 anos, vamos dizer assim. Que se essa não foi a ideal, mas que passou, né? Pelo menos dá para comemorar, apesar de não ser o que eles queriam. Lorena, tem uma frase que eu digo até lá no escritório para as pessoas, que é o seguinte: quando você dá um passo, você já não está no mesmo lugar. E que o perfeito é inimigo do feito, tá? Então você tocou um ponto que é verdade. Essa discussão da reforma tributária do Brasil é uma discussão, olha, eu era estudante em 1998 de Direito e estava na Faculdade de Direito e já se falava da necessidade de reforma tributária. Então perceba quantos governadores passaram, quantos presidentes passaram e essa reforma tributária não foi colocada em xeque. Então, é claro que eu acho que foi corajoso do governo ter enfrentado um tema tão espinhoso, você falar de reforma tributária em um país continental que é o Brasil, onde tem vários interesses em jogo, tá? Agora, esse é o ponto positivo, né, da reforma tributária, é a tentativa do governo em mudar alguma coisa. Mas a gente tem que ter muito cuidado, tá? Porque se ao olhar com mais carinho, pode haver situações, e já está claro que alguns setores, a carga fiscal, se passar do jeito que está, ela vai aumentar, ela vai onerar a atividade econômica. E é só a título de exemplo, eu estava aqui ouvindo aqui meu amigo, até um abraço aí para Léo Prates, né, aí em Brasília. Você viu que o Léo Prates falou da questão da menor incidência sobre a área de advocacia de saúde. Por quê? Porque ao nós analisarmos essa reforma tributária, percebemos que as atividades que mais geram, que contratam pessoas, é que mais vão sofrer o impacto fiscal. A gente está conversando com um advogado especialista no setor tributário, Robson Santana, aqui com a gente na rádio, na TV e na internet também. Robson, tem uma questão, algumas críticas relacionadas à reforma sobre a isonomia, a isenção, a separação por estados. Inclusive, é uma crítica, talvez até um pouco mais para a política. Um dos governadores, o Caiado, por exemplo, critica muito esse ponto. Talvez também pelo lado da política, por formar um outro grupo. Mas, de fato, tem essa preocupação de cada estado ter sua isonomia. Mas aí a gente volta àquele ponto de o mesmo imposto em vários locais, não volta para o mesmo ponto? Veja, eu vou tentar ser simples, tá, Lorena? A Lorena chegou e falou, eu tentar ser o mais didático, porque o vídeo... Para mim também, quero compreender. Ela me traz umas perguntas aqui que são bem complexas, mas eu vou tentar ser bem simples. Primeira coisa, a reforma, antigamente o Brasil, hoje o Brasil, a tributação, por exemplo, que é o ICMS, que é o que o governador está falando, ela acaba sendo na origem. Parte no destino, mas a maior parte fica na origem, é uma loucura. Com a reforma tributária vai ficar toda no destino. A crítica que alguns governadores estão fazendo, e faz sentido, é que alguns estados vão perder a autonomia financeira. Sim. Porque você vai dar para um conselho estabelecer essa autonomia financeira, e esse conselho que vai determinar. Então, imagine você, Lorena, alguém que vai dizer onde você vai pagar, onde você vai comprar o seu shampoo, se é no supermercado A ou B. Não, você só vai comprar no supermercado A. Ou seja, a dotação orçamentária, ela começa a jogar para um conselho federativo que vai ter um superpoder. Tem uma apresentação que eu fiz, eu coloquei super-homem, chamando o conselho federativo de um super-homem. Então, um pouco que alguns governadores estão colocando, e faz sentido, é um pouco da perda da autonomia financeira e, consequentemente, do Pacto Federativo. Tá? Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é uma questão muito mais legal, jurídica, tá? Mas nós, do ponto de vista jurídico, já começamos a ver cheiro de inconstitucionalidade no Conselho Federativo, porque ele vai de encontro ao Pacto Federativo no Brasil. Para você ter uma ideia, uma federação ela é composta da República Federativa do Brasil, que ela é soberana, e entes autônomos, que são os municípios, no caso do Brasil, os estados e a União. Os municípios eles têm autonomia na legislar, Câmara de Vereadores, executiva, prefeito, e autonomia financeira. Tributos que competem aos municípios. Idem os estados, idem a União. Na hora que você tira essa autonomia financeira, que para mim é o que mais pesa, tá? Eu no bolso, e joga para um conselho que, em sua grande parte, é formada pela União ou por grandes estados, muitos estados ou muitos municípios não vão ser representados.
Então, começou a entender, a crítica faz sentido. Eu não sei o que é que o Senado aí, o que é que vai vir aí para tentar mitigar, ou a lei complementar vai vir para tentar mitigar isso, porque senão isso cheira um pouco de constitucionalidade e a crítica a qual ele destacou aí faz total sentido. São alguns pontos, né, que precisam ser olhados com calma, de fato. Em relação ao pagamento, eu vi muita gente falar assim, certo, os ricos precisam pagar mais impostos e as pessoas que têm menos condição financeira pagar um valor menor. Isso vai estar também nessa reforma? Veja, o governo quis fazer isso porque, Lorena, a sua pergunta é interessante. Primeiro que é um tributo que vai incidir sobre os produtos finais, então já gera quando você tem uma alta tributação sobre consumo, você compra mais, você né? gera uma desigualdade, porque veja, imagina uma pessoa que ganha 100 mil reais e uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? Sim. A pessoa vai comprar sei lá, um remédio para dor de cabeça. O mesmo tributo que ele vai pagar, que ganha um salário mínimo que está sobre remédio de dor de cabeça, vai aquele que ganha 100 mil. Então, qualquer tributação sobre consumo, ele acaba gerando desigualdade fiscal, injustiça fiscal. Porque quem ganha mais acaba pagando menos, porque a tributação é a mesma. O que o governo fez tentando reduzir isto? Ele fez o chamado cashback, né, que é uma prática muito comum hoje no mercado, né, que é o retorno daquilo que você paga, e eles fizeram isso com produtos de cesta básica e desde quando algumas pessoas que têm até determinada remuneração anual têm direito a esse cashback. Foi isso que o governo está tentando fazer para tentar mitigar, diminuir o que você destacou bem, Lorena, a injustiça fiscal, mas é difícil. A diminuição da injustiça fiscal ela vai acontecer, desculpem, na tributação sobre patrimônio e na tributação de renda, tá? Na tributação sobre a renda, mas aí já é um outro assunto para não confundir as pessoas. Vamos com calma, com calma aqui para a PEC 45, que é só a tributação sobre consumo. Eu tô entendendo, né? Doutor, tô conseguindo compreender. Tá entrando aqui na minha cabeça, né? Esses assuntos aí, porque eu tava com muitas dúvidas, gente, no intervalo que eu ia falar. Me ajude também para ajudar quem tá em casa, pra gente compreender que eu sou de humanas, não sou de exatas. Mas vamos lá, o Leonardo Souza é advogado também, tá ligadinho no programa. Parabéns pelo programa de hoje. Tá acompanhando também, é advogado também, o Leonardo Souza. Leonardo é meu amigo, um abraço aí para Leonardo. E a Maísa Pereira da Chapada tá se sentindo contemplada com as perguntas, apertando a mente do doutor, tá vendo? É porque realmente, Maísa, é um tema espinhoso, eu estou tentando aqui ser o mais didático possível, mas e só uma coisa para ficar assim mais fácil, se vocês entenderem, então uma dúvida que as pessoas têm muito, dar benefício fiscal, dar isenção para um, dar isenção para outro. Esse é também um grande problema, né? Porque quanto mais você dá isenção ou benefício, alguém vai pagar a conta. Imagine, Lorena, que sai aqui nós 4 para almoçar em um restaurante e a conta deu R$200, para você entender. Se deu R$200, tem 4 pessoas, R$50 para cada. Não é que eu digo assim, olha, Lorena não vai pagar, a Lorena tá eu fora. Não bebeu, eu vou pagar a mesma coisa, então tomei uma água só. Então a gente vai dividir 200 por 3, olha que já aumentou. Ok? Agora veja, aí tem um outro que fala assim, não, mas esse aqui vai pagar meia porque ele é estudante. Vamos fazer uma brincadeira. Entende? Então os outros 2 que sobraram vão pagar mais ainda. Então percebam que o nível de complexidade. Que cada vez, todos os setores vão querer um pouco de redução, um pouco de benefício. Alguém vai pagar a conta, gente. Porque o nosso Estado, o Estado que nós escolhemos, o nosso Estado brasileiro, é um Estado interventor. Tá? Eu gosto de dar sempre o exemplo do SUS. O SUS é universal. Se o cara tem uma Ferrari e o cara tem um Fusquinha, se tiver um acidente de carro, ambos podem ser levados para o Hospital Geral do Estado aqui da Bahia e ter o mesmo tratamento. Entende? Então, por a gente ter um Estado tão intervencionista, tão pesado, e isso foi uma escolha nossa, você tem um custo para isso. Então, toda vez em que você tirar de alguém, você vai ter que cobrar de outro para compensar essa perda. Então, isso é espinhoso, entende, Lorena? Eu quis dar o exemplo do almoço aí, da divisão, para a parte prática, você entender como é espinhoso, porque quando você exclui de um ou diminui de uma carga fiscal, alguém vai pagar mais. Verdade. Bom, Dr. Robson Santana, advogado tributário aqui com a gente, quero agradecer. Obrigada pelos esclarecimentos. Você volta então, viu, em outros assuntos, porque para entrar alguns assuntos de fato, que todo mundo diz, esse assunto é chato, não quero saber, mas a gente precisa entender, porque é o que a gente paga, o que está no nosso bolso, né? Obrigada, doutor. Não é chato, mas dá para a gente tornar mais tranquilo.
E eu acho que também agradecer aqui a Band e a todos vocês aqui da casa, esse bom estar aqui, e dizer que é um tema que ainda volta, ainda vai para o Senado, viu, gente? Com certeza vai ter algumas modificações, vai voltar para a Câmara, vai vir lei complementar, então ainda tem muito que a gente discutir sobre essa reforma tributária. Muitas dúvidas para a gente tirar com o Dr. Robson Santana. Obrigada. Agora, às 2h27, a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta.